A geração de resíduos é a produção secundária de matéria considerada não útil, em um processo de produção, uso ou consumo. Este é um conceito fundamental ligado à atividade humana, uma vez que os resíduos produzidos pelos animais fazem parte de ciclos biológicos. Pelo contrário, o lixo humano, exceto o estritamento biológico, é o produto da alteração dos ciclos naturais da matéria. A transformação de matéria em energia é a causa fundamental da geração de resíduos. Algumas atividades geram resíduos especialmente perigosos, como a mineração, a produção de energia atômica e as atividades médicas. Essas ações resultam na contaminação do solo, da água, do ar e na deterioração da paisagem. Podem causar também doenças e afetar o ecossistema. O ecossistema nada mais é que um conjunto de fatores bióticos que estão ligados à vida ou à comunidade de animais, vegetais, fungos e bactérias, e fatores abióticos ligados a fatores físicos e químicos, como por exemplo o ar, a água, o solo e os minerais. Grande parte dos resíduos gerados e manipulados acabam no solo, nas águas, na superfície ou na atmosfera, causando assim diversos impactos. As cidades geram lixos e efluentes que poluem o meio ambiente, com metais pesados, matéria orgânica e outros resíduos. As indústrias por si produzem gases que poluem o solo, a água e o ar, através da chuva ácida. A poluição hídrica é caracterizada pela introdução de qualquer resíduo que altere as propriedades físico-químicas de um determinado corpo de água. Os principais causadores desse tipo de poluição são os efluentes industriais, agrícolas e os esgotos domésticos e o chorume oriundo de decomposição de resíduos. O contato ou ingestão de uma água contaminada pode provocar sérios danos à saúde, tanto humana como da fauna próxima a esse corpo de água. Sem contar que o odor torna o ambiente bem desagradável e a proliferação de micro-organismos na água reduz ou até impede qualquer ser a sobreviver nesse ambiente. O garimpo, por exemplo, é um dos causadores da poluição das águas. O mercúrio é utilizado para separar o ouro das impurezas. Essa mistura de ouro com mercúrio é aquecida e o mercúrio evapora, o que pode afetar o próprio garimpeiro. Além disso, há o risco do mercúrio ser lançado na água e, a partir daí, absorvido por bactérias que irão produzir o metilmercúrio, substância tóxica que vai se acumulando nos seres vivos ao longo da cadeia alimentar, já que eles são dificilmente metabolizados pelo organismo. A contaminação do solo consiste em qualquer mudança na natureza ou na composição da terra, decorrente do seu contato com produtos químicos e resíduos. Esse tipo de contaminação é perigoso, porque pode tornar o solo inútil e infértil, além de gerar riscos à saúde dos humanos, dos animais e das plantas. A contaminação se dá principalmente pelo acúmulo de resíduos em áreas irregulares de descarte. Um exemplo é o depósito de lixo, que é feito a céu aberto, os lixões. O chorume se infiltra no solo carregando micro-organismos, metais pesados, nitratos e fosfato, além de outras substâncias poluentes. O lençol freático também acaba sendo contaminado. É muito comum de se ver alagamentos nas grandes cidades. Isso porque as empresas não realizam a gestão adequada dos resíduos descartados, provocando assim o entupimento das galerias de águas pluviais, os bueiros, que servem para escoar a água da chuva até os córregos e riachos. Uma vez que obstruídas pelo acúmulo dos resíduos descartados, elas impedem a passagem de água, que retorna e provoca alagamentos e inundações. Na maioria dos casos, as suas consequências são drásticas. Além do grande número de mortes, elas ocasionam uma elevada destruição do solo e da área urbana, causando prejuízos econômicos e psicológicos aos cidadãos da região afetada. Pode citar também, como consequência, os danos causados na fauna e na flora, como as inúmeras espécies que são exterminadas. A chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. Ela consiste na precipitação com elevada acidez, ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos como dióxido de enxofre. Esse fenômeno pode provocar graves problemas ambientais e também provocar danos à saúde dos seres vivos. A chuva normalmente possui um certo grau de acidez devido à presença dos óxidos no ar. A acidez pode ser medida por meio de uma escala numérica, conhecida como pH. Nessa escala, uma solução com pH 7 é considerada neutra. O pH considerado normal para uma chuva é em torno de 5,6. Sendo assim, quanto menor o pH, mais ácida é a solução. Para ser considerada ácida, a chuva deve possuir pH abaixo de 5,5. A ocorrência da chuva ácida é considerada um grande problema ambiental. Desde os períodos da Revolução Industrial, com o aumento das indústrias e dos bens produzidos, aumentou também a poluição atmosférica, elevando a emissão de gases poluentes, favorecendo a incidência desse fenômeno. As principais consequências da chuva ácida estão no solo, podendo assim sofrer alterações, se tornando acidificado.
A contaminação do solo pode provocar também a contaminação de cursos de água, como rios e lagos. A vegetação também é prejudicada quanto ao excesso de acidez. Além dessas consequências, também há a oxidação em diversos materiais. Devido às suas propriedades, os pesticidas podem ser prejudiciais para os outros organismos, além daqueles que eles pretendem controlar, resultando em efeitos adversos para a saúde humana e o ambiente. Estes efeitos podem ser resultado da exposição direta ao pesticida, mas também podem resultar de uma exposição indireta, enquanto os consumidores, residentes ou espectadores. Eles causam sérios riscos ao meio ambiente e à saúde do ser humano. De fato, o ser humano é muito prejudicado pelo uso dos agrotóxicos. Um dos principais danos causados por pesticidas é a mutação dos genes das células, o que posteriormente desencadeia o câncer em várias partes do corpo. Também são desenvolvidos problemas neurológicos, como o mal de Alzheimer e o desenvolvimento de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Em crianças também estão associados esses malefícios. De acordo com um inquérito realizado pela Federação Europeia de Sindicatos dos Trabalhadores Agrícolas, os efeitos mais comuns nos trabalhadores expostos incluem dores de cabeça, vômitos, dores de estômago e diarreia. Uma exposição constante a nível mais reduzido poderá ter consequências a longo prazo, entre elas cancro, problemas reprodutivos ou sensibilização. Para as grávidas, o risco é dobrado. Pesquisadores apontam que há relação entre contato com os pesticidas e problemas durante a gestação, como morte de fetos, defeito de nascença, problemas de desenvolvimento neurológico, diminuição do tempo de gestação e pouco peso para o bebê. Em relação à perda da biodiversidade, alguns pesticidas são acumulativos, o que significa que o composto permanece no corpo do inseto ou de um peixe após sua morte. Se alguns outros animais se alimentarem de um ser contaminado, também ficará intoxicado, e assim sucessivamente, aumentando o alcance do problema. Além disso, já foi percebido por estudos que a utilização deles também causa diminuição do número de abelhas polinizadoras e a destruição do habitat de pássaros em ambiente onde pesticidas são utilizados. O acúmulo de resíduos descartados de forma irregular pode gerar a proliferação de pragas e vetores de endemia e colocar em risco a saúde pública. Desse modo, podem ser portadores de organismos causadores de doenças. Entre esses resíduos, os lixos hospitalares são especialmente perigosos. Os efluentes não tratados das cidades transmitem doenças infecto-contagiosas, como por exemplo a cólera, a enterite e a amebíase. Os metais pesados absorvidos pelas plantas e dissolvidos na água poluem quem os consome. O ar poluído nas grandes cidades devido ao tráfego de veículos e às indústrias causa problemas respiratórios e dermatite. Algo muito comum nos dias de hoje é a deterioração da vida selvagem, pois a maioria dos resíduos gerados pelos seres humanos, quando entram em contato nos ecossistemas, alteram seu equilíbrio e afetam a vida animal. Por exemplo, os resíduos de perfuração de poços de petróleo ou derramamentos de óleo são mortais para a fauna aquática e terrestre. Da mesma forma, a chuva ácida afeta as florestas e os organismos aquáticos. Já os resíduos agrícolas causam a morte de animais e de plantas. Os problemas de eutrofização dos corpos de água são causados por um excesso de nutrientes. Isso é gerado como resultado de resíduos produzidos por efluentes urbanos não tratados, ou águas de escoamento que transportam resíduos agrícolas. Como foi visto anteriormente, o desequilíbrio é a consequência do consumo descontrolado dos recursos naturais, da geração dos resíduos e de emissões atmosféricas, que se intensificaram desde a Revolução Industrial, afetando tanto os dias atuais quanto a população futura, cuja tendência é enfrentar cada vez mais problemas sérios. Desse modo, é necessário que sejam tomadas atitudes para a recuperação do equilíbrio ecológico, o que pode demorar muito tempo. Ecossistemas têm a capacidade de se recuperar naturalmente. Em casos de degradação avançada, isso pode não ser possível, causando alterações drásticas no meio ambiente, além de desastres naturais. A reciclagem é um ótimo exemplo de que, com a criatividade, esses impactos podem ser vencidos. Então, se cada um fizer a sua parte, podemos sonhar com um futuro saudável, um futuro mais vivo.